a outra disciplina, tá? Tá me ouvindo? Estou gravando. Ok. Pessoal, agora vamos falar da introdução à álgebra apenas, tudo bem? Boa noite para vocês. Boa noite, professora Cláudia. Boa noite. Quem é que tá falando? É o Marcos? Carlos Antônio Torres, de Barão de De Cocais. Barão, tudo bem, Carlos? Tudo bem. Ok. Boa noite, professora Cláudia, Ariadne, Paulo Passos. Boa noite, Ariadne. Pessoal, tô um pouquinho, uns 10 minutinhos atrasada, então eu quero dar uma acelerada para a gente conseguir pelo menos passar esse trabalho todo, tá? Então vou pedir a vocês que só liguem o microfone se quiserem fazer alguma pergunta, porque parece que tá dando eco, pelo menos na web que eu acabei de dar, tava dando eco quando alguém deixava o microfone aberto, tá? Então se quiserem perguntar, pode abrir o microfone e falar, não tem problema. Só não dá para falar vários ao mesmo tempo, tá? Bom, pessoal, então como eu havia prometido a vocês, eu ia realizar, né, essa web antes da prova. A prova de vocês, então, é depois de amanhã. E ela está baseada exatamente nesse trabalho que eu passei para vocês, que na verdade não é a 7ª atividade, né? É a 6ª, porque eu deixei aí vocês de folga por 2 semanas, não dei o 6º questionário, então essa vai ser a 6ª. Eu tenho até que redistribuir os pontos, tá? Diferente do que tá lá de forma diferente da que aparece lá no cronograma de vocês, mas isso, assim que passar a avaliação, eu faço isso, tá? Deixa eu pegar aqui os meus materiais de álgebra, que eu acabei de dar álgebra linear, senão eu vou acabar falando com vocês de álgebra linear ao invés de álgebra. Bom, vou pegar a prova que aí eu vejo aqui de perto. Eu acabei digitando hoje, escrevendo alguma coisa desse trabalho 1, como eu não separei aqui folhas em branco, páginas em branco para falar com vocês, eu vou mostrar exatamente o arquivo em que eu resolvo, no qual eu resolvo esse trabalho, tá? Bom, a primeira questão do trabalho é uma questão onde eu peço para vocês demonstrarem uma afirmação que envolve comutatividade de anéis, tá? Então, eu havia esquecido, acho que desse quadrado aqui, no primeiro arquivo que eu divulguei para vocês. Depois alguém me alertou e eu corrigi lá e informei para todo mundo, tá? Então, a primeira questão, dados x e y, elementos de um anel A, no item A, vocês devem mostrar que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x menos y vezes x mais y para quaisquer x e y elementos de A, se e somente se A é um anel comutativo. Eu fiz aqui mostrando a implicação num sentido e mostrando a implicação no sentido contrário, para fazer bem devagar, mas dá para fazer usando se e somente se direto, tá? Bom, o que é mostrar a implicação nesse sentido? Nesse sentido, quer dizer que qual que é a minha hipótese? O que eu sei que é verdade? Essa igualdade. E o que eu quero mostrar? Que A é comutativo, ou seja, que XY é igual a YX para quaisquer X e Y elementos de A. Ok? Bom,
x menos y vezes x mais y, efetuando o produto aqui de elemento por elemento, dá x ao quadrado mais xy menos yx menos y ao quadrado. Só que a minha hipótese é que esse produto é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado cancela, menos y ao quadrado menos y ao quadrado aqui cancela. Então, sobrou só xy menos yx igual a zero. Ou seja, xy é igual a yx. Então, A é comutativo, ok? Tá entendido? A volta, a implicação no sentido contrário. Agora, a minha hipótese é que A é comutativo. Então, se A é comutativo, o que eu sei? Que xy é igual a yx para todos os x e y elementos de A. Para quaisquer x e y elementos de A. Tá? E o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que essa igualdade aqui é verdadeira. Bom, então eu vou partir do lado direito da igualdade, tá? Novamente, eu abro esse produto aqui e chego em x ao quadrado mais xy menos yx menos y ao quadrado. Como xy é igual a yx, isso aqui é zero. Então, sobra só x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, provei que se A é comutativo, vale essa igualdade. Tá entendido? Tem alguém com o microfone aberto e quer fazer uma pergunta? Sim ou não? Pode perguntar. Ariadne ou Juliana, o que vocês querem perguntar? Ô, professora, boa noite. Boa noite. Eu tenho muita dificuldade em provar, em mostrar que, sabe? Eu tenho muita dificuldade. Eu, assim, mal nesses exercícios eu consigo, assim, resolver quando se trata de números, quando tem números. Eu não sei nem por onde começar, quando tem que mostrar, quando tem que provar alguma coisa. E, sinceramente, eu tô assustada. Pois, é a Ariadne que tá falando? Mesmo, Ariadne. Ô, Ariadne, eu entendo, mas é assim mesmo. Eu entendo a dificuldade, mas a abstração é assim mesmo. Não dá pra gente verificar isso com número. Entendo. Sabe? Então, assim, a gente tem que... Ó, quando... Olha pra você... Esse exercício, quando eu pedir pra mostrar, então, vocês não vão poder usar número porque eu tô usando letras ali. Então, eu quero mostrar que uma igualdade é verdadeira somente se acontece uma coisa. Então, eu tenho que entender o que é hipótese, o que é tese, o que eu estou assumindo como verdade, o que eu preciso mostrar. Uhum. Isso tem que ficar claro. Por isso que eu quis fazer assim, separado de duas... eu podia fazer se somente se direto. Ó. Essa igualdade vale se somente se xy é igual a yx. Pronto. Sai até direto, tá? Na prova, eu vou dar a primeira questão também. Eu peço para vocês demonstrarem. É parecido com essa aqui. Só que é uma implicação num sentido só, tá? E envolve o conceito... Eu tô dando uma dica aqui agora, hein? Envolve o conceito de domínio de integridade. Vocês lembram o que é um domínio de integridade?
Eu não lembro não, na verdade. Um domínio de integridade é um anel comutativo com unidade sem divisores de zero. A propriedade importante aí é sem divisores de zero. Vocês lembram o que é não ter divisor de zero num anel? Vamos fazer o item B? Porque o item B, eu vou falar disso, de divisor de zero, tá? Então, o item B. Eu vou pedir só para fechar o microfone de novo, para eu explicar o item B, porque senão nem eu tô me ouvindo. Ó, no item B, supondo agora que há um anel comutativo, agora a minha hipótese é, A é comutativo, então eu sei que XY é igual a YX para quaisquer X e Y elementos do anel, tá? Além dessa hipótese, eu tenho a hipótese de que x ao quadrado é igual a y ao quadrado, tá? Aí eu estou perguntando a vocês, sabendo que A é comutativo e que vale essa igualdade, eu posso afirmar então que x é igual a y ou x é igual a menos y? Essa é a minha pergunta. Então, vamos lá. Se x ao quadrado é igual a y ao quadrado, então, passando o y ao quadrado para o lado esquerdo, a gente tem que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a zero, não é? Mas, se A é comutativo, pelo item A, o que a gente sabe? Que se A é comutativo, vale essa igualdade. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x menos y vezes x mais y. Escrevi aqui, por A, pelo item A. Então, eu estou com o produto de duas parcelas dando zero. Quando que isso ocorre? Normalmente, no conjunto que vocês estão habituados, o conjunto dos números reais, dos inteiros, o produto de dois números é zero se pelo menos um dos dois for zero, não é isso? Essa é a definição de divisor de zero. Ou melhor, é a definição de anel sem divisor de zero. Um anel, ele não tem divisor de zero se x vezes y igual a zero implicar x igual a zero ou y igual a zero, tá? Então, um anel A não tem divisor de zero se dados x e y tais que x vezes y igual a zero, ou x é zero ou y é zero. Pelo menos um dos dois tem que ser zero, tá? Então, esse produto aqui vai ser zero. Se esse produto é zero, vai implicar que uma das duas parcelas é zero, x menos y é zero ou x mais y é zero, apenas no caso em que A não possuir divisores de zero. Se A não possui divisor de zero, então x é igual a y ou x igual a menos y, a partir dessas duas igualdades aqui, tá? Então, a resposta para essa pergunta é não. Nem sempre eu vou ter x igual a mais ou menos y, só se o anel não possuir divisor de zero. Tá entendido? Ariadne, entendeu?
então não vai nem adiantar. Vamos passar para frente. Vou passar para frente, mas se der tempo eu volto nela, tá? Tá ok, eu agradeço. A Cássia tá me perguntando se todo anel comutativo é sem divisor de zero. Não, Cássia, nem sempre. Eu não tenho aqui de cara um exemplo para te dar, mas essa pergunta, essa afirmação a gente não pode garantir, não tem garantia não, tá? O que eu tô dizendo pode ser que exista um anel comutativo que possua divisor de zero, tá? Não é isso que o exercício está afirmando, não. Bom, então, na primeira questão da prova, não vai ter itens A e B como essa, mas eu vou cobrar algo parecido. Vocês vão ter que mostrar uma implicação que envolve o conceito de domínio de integridade. E como eu acabei de dizer, um domínio de integridade é um anel comutativo com unidade sem divisores de zero. Um anel onde isso aqui é verdade, tá? Onde o que eu escrevi aqui é verdade. Isso aqui é ser sem divisor de zero, ou isso aqui é não possuir divisor de zero. O microfone tá ligado. Segunda questão aí do trabalho. O pessoal tá dando eco. Pode fechar o microfone? Eu não consigo identificar quem tá com ele ligado. Deixa eu ver. Acho que desligou. Não. Bom, na segunda questão, nossa gente, vocês vão desligar o microfone, eu acho que é a Catiane, se é isso mesmo que eu tô conseguindo enxergar, que tá com o microfone ligado. Por favor, tá dando eco. Pronto? Desligou? Bom, na segunda questão, eu pedi para vocês mostrarem que todo elemento não nulo do conjunto Zn é uma unidade ou um divisor de zero, tá? Bom, vocês lembram quem é Zn? Zn é o conjunto das classes. Então, 0 é a classe de todos os múltiplos de n, 1 é a classe de todos os números que deixam resto 1 quando divididos por n, 2 é a classe de todos os números que deixam resto 2 quando divididos por n. Então, a gente tem até a classe n menos 1, tá? Esse é o Zn. Bom, seja x diferente do zero um elemento de Zn, tá? E seja D o MDC, o máximo divisor comum de N e X, tá? Nós sabemos que os elementos invertíveis de Zn são os elementos X, tais que o MDC de N e X é igual a 1, tá? Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, se D é igual a 1, então X é um invertível ou uma unidade em Zn, tá? Por exemplo, vamos pegar o Z4. Z4 a gente tem o 0, 1, 2 e 3. Quem são os X em Z4, tais que MDC de X e 4 é 1. Quem são, gente?
Quero algo que alguém me responda aí. 0, 1, 2 ou 3? Ou mais de 1? 5 não está em Z4. Ó quem está em Z4. X tem que estar em Z4, tá? Gente, MDC de 4 e 4 é 1. MDC de... O 5 eu já falei que não tá. É só o 3. Tá? Ó, MDC. O 0 a gente nem olha. MDC de 1 e 4. Aliás, o 1 também, né? Tem alguém com o microfone ligado de novo, gente. Tá ficando difícil prosseguir. Eu tô me ouvindo falar depois. Tá dando eco. Por favor, Catiane, desligue o seu microfone. Gente, a pessoa não desliga. Não dá, eu tô ouvindo a televisão da pessoa falar ligada. Acho que agora sim. Tá entendido? Então, quais são os números que pertencem em Z4? Você não tá me ouvindo, Cássia e Rose? Estão me ouvindo, pessoal? Tá. Quais são os números em Z4 aqui, as classes de Z4, X, tais que o MDC de X e 4 é 1. É 1 e 3 só. Então, eles são os invertíveis. Tá? Quem é o inverso de 3, da classe 3 em Z4? Por que 3 e 1? Uai, gente, porque é definição de máximo divisor comum. Essa definição a gente já aprende lá no ensino fundamental, vocês não lembram, não? O que significa dois números serem primos entre si? Números cujo MDC dá 1? Qual é o maior número natural que divide 3 e 4 ao mesmo tempo? 1. Que divide 1 e 4 ao mesmo tempo? 1. Agora, o MDC de 4 e 2 é quem? 2. Né? Tá ok? Então, vamos lá. Por que X é invertível? Por que X pertence às unidades ou os invertíveis de Zn? Nesse caso aqui, Z4. Então, quer dizer que existe alguém em Z4 tal que 3 vezes esse alguém é igual a 1. Quem é essa interrogação? Quem que vocês acham? É só ir fazendo teste, gente. Z4 é pequeno. 3 vezes 0 é 0, não pode ser 1. 3 vezes 1 é 3, não é 1. 3 vezes 2 é 6. 6 em Z4 é 2. É o próprio 3, como o Helder escreveu. Ó. 3 vezes 3 é 9, que em Z4 é 1. Porque 9 dividido por 4 deixa resto 1. Então, 3 é invertível porque existe outro número que multiplicado por ele dá 1. E é ele próprio. O 1 é a mesma coisa. 1 vezes 1 dá 1, tá? Então, voltemos aqui, já que a gente não está tratando exatamente de Z4. Igual a teoria dos números mesmo. Ó, então a gente quer verificar que um elemento de Zn, se ele não for uma unidade, ele tem que ser um divisor de zero, tá? Então, se D for 1, a gente sabe que tem um resultado, gente. Eu não sei em que página que tá do fascículo, não, do material, mas da apostila tem um resultado, tá? Que os invertíveis de Zn são os números
é de Zn, cujo MDC de N com ele dá 1. Se D for diferente de 1, o que acontece? Se D é diferente de 1, então existem K e Q inteiros, tais que x é D vezes Q, né? Porque se D é um MDC de nx, então D divide N e D divide x. Se D divide N, é porque N é D vezes alguém. E se D divide X, é porque X é D vezes alguém. Tá? Bom, dessa igualdade aqui, a gente tem então que K é N dividido por D. O que implica que X vezes K vai ser N vezes X vezes N sobre D, que é o K, tá? Mas X é quem? É D vezes Q. Então, substituindo, fica D vezes Q vezes N sobre D. Cancelei D com D, sobrou só isso, tá? Então, X vezes N sobre D é QN. Como QN é 0 módulo N, porque é um múltiplo de N, tá? Como X é diferente de 0 e N sobre D é diferente de 0, então X é divisor de 0 em Zn. Tá entendido? Essa eu sei que é um pouco mais complicada. Tá? O que é ser divisor de 0? A vezes B num anel igual a 0 se A e B são ambos diferentes de 0, tanto A e B são divisores de 0, tá? Não vai cair igual esta na prova, tá bom? Mas tem que estar entendido. Posso passar para a terceira? Terceira questão. Liste todos os divisores de 0 de Z20. E qual a relação entre os divisores de 0 de Z20 e as unidades ou elementos invertíveis de Z20? A imagem tá ruim aí, né? Esperar limpar. Bom, para achar os divisores de 0, a primeira coisa que eu procurei fazer foi quais são os números em Z20, lembrando que Z20, nossa, não quer limpar a imagem? Ah, limpou. Z20 são as classes, né, do 0, do 1, do 2 até 19. Tá? Então, eu peguei todas as classes e procurei de 2 em 2 as que o produto dá 20. Tá? Quais são? 2 vezes 10 eu sei que é 20. Então, 2, como 2 vezes 10 é 20 e 20 é 0 módulo 20, né? Já que 20 é múltiplo de 20. Então, e 2 e 10 são ambos diferentes de 0, quer dizer que 2 é divisor de 0 e que 10 também é divisor de 0, tá? Qual outro que produto dá 20? 4 vezes 5. Como 20 é 0 módulo 20, então 4 e 5 também são divisores de 0 em Z20, tá? Bom, produto
produto que dá 20 acabou. Agora eu tenho que procurar de 2 a 2 quais as classes cujo produto dá múltiplos de 20, tá? Primeiro múltiplo de 20, 40, né? 2 vezes 20, 40. 5 vezes 8 é 40. Então, 5 a gente já sabia que era divisor de 0. Então, 8 também é divisor de 0, ok? E assim por diante. Qual o próximo múltiplo? Não tem nenhum mais que o produto da 40. Qual o próximo múltiplo de 20? 60. Aí eu procurei. 6 vezes 10 dá 60. 10 eu já sabia que era divisor de 0, então 6 também é. 5 vezes 12 é 60. 4 vezes 15 é 60. Então, tem novos divisores de 0. 15, 12. Próximo múltiplo de 20, 80. 5 vezes 16 dá 80, então 16 também é múltiplo de 0. Tem mais alguém que deu 80? Não. E assim por diante, tá? Depois eu fui 140, 180. Então, todos os divisores de 0 estão aqui, ó. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 e 18. Tá? Bom, usando novamente a proposição 3, o que a proposição 3 diz? Deixa eu achar ela aqui para falar exatamente para vocês. Tá na página 36. Um elemento do anel ZN é invertível se só se o MDC de A e N é 1, tá? Então, é exatamente a proposição que a gente usou no exercício anterior. Então, procurar os invertíveis é procurar os A pertencentes a Z20, tais que MDC de A e 20 é 1. O 1, MDC de 1 e 20 é 1. O 2 não. Tanto o 2 não é, porque o 2 é divisor de 0, tá? MDC de 2 e 20 é 2. Então, o 2 não entra nesse conjunto aqui. 3, MDC de 3 e 20 é 1. 4, não. MDC de 4 e 20 é 4. Por isso que o 4 tá aqui. 5, MDC de 5 e 20 é 5. Por isso que o 5 não é invertível. 6, MDC de 6 e 20 também não é 1, é 2, né? Por isso que o 6 está aqui. 7, agora o 7 sim, MDC é 1, tá? Então, foi dessa forma que eu encontrei esses números, tá ok? Aí eu fiz uma outra pergunta. Qual a relação entre os divisores de 0 de Z20 e as unidades de Z20? Pelo que a gente acabou de ver no exercício anterior, esses conjuntos são disjuntos. Ou seja, eles não têm interseção, não é? Por quê? Nós acabamos de verificar no exercício anterior que todo elemento não nulo de ZN ou é unidade ou é divisor de 0. Ou é invertível ou é divisor de 0, tá? Conjunto disjunto é conjunto cuja interseção é vazia. Os invertíveis, Juliana, eu tenho que buscar todos os A em Z20 que satisfazem essa igualdade aqui, ó. MDC, o máximo divisor comum entre ele e 20 tem que ser 1. Então, o 1 satisfaz, o 3, o 7, o 9. Por que que o 10 não satisfaz, por exemplo? Quem que é o MDC de 10 e 20? É 10, que é diferente de 1. Então, o 10 não é invertível, ele é divisor de 0.
Tá certo? Podemos passar para a quarta questão? Melhorou a imagem aí, Adriane? Na quarta questão, A é o anel das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais. Esse R desenhado aqui é conjunto dos reais, tá? E B é um subconjunto de A. B é o conjunto das matrizes quadradas com entradas reais, onde os elementos, né, da primeira linha, segunda coluna e segunda linha, primeira coluna são ambos iguais a 0. Ok? No item A, vocês devem provar que B é subanel de A. Como que a gente prova que um subconjunto de um anel é um anel? Primeira coisa que a gente tem que verificar, que ele é não vazio, não é isso? Deixa eu achar aqui as condições de subanel, para falar para vocês onde que tá. Subanéis ideais, 43. Primeira condição, ó, é a proposição 1 da página 44, tá? Ele nem fala de ser não vazio, mas a primeira coisa que a gente tem que verificar é isso. Então, é não vazio por quê? O zero, o elemento neutro aditivo, tá lá no subanel, tá? Porque a matriz toda nula satisfaz a propriedade de uma matriz pertencer a B, não é? Isso aqui precisava ser zero, isso aqui precisava ser zero, tá? Bom, segunda coisa que a gente tem que verificar, que esse conjunto é fechado para diferença de matrizes. Então, nós precisamos tomar duas matrizes quaisquer pertencentes a B, tá? Então, eu tomei a matriz X A00B e a matriz Y C00D e preciso verificar o que acontece com a matriz de diferença. Já que eu pedi para provar que é subanel, eu preciso mostrar que essa diferença está em B. Como que fica a diferença? A menos C, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0 e B menos D. Essa matriz está em B. Por quê? Porque esse termo é 0 e esse termo é 0. E é só isso que precisa acontecer, tá? Além do conjunto ser fechado para a diferença, para esse conjunto, para a gente mostrar que ele é um subanel, a gente ainda precisa mostrar que ele é fechado para o produto. Então, tem que tomar dois elementos em A e verificar que o produto, em B, desculpe, e verificar que o produto também está em B. Então, vou efetuar o produto dessas matrizes X e Y aqui, que são matrizes genéricas de B, tá? Então, como que eu efetuo o produto? Ó, linha vezes coluna dá A vezes C mais 0 vezes 0, AC. Depois, aqui na primeira linha, segunda coluna, é a primeira linha vezes a segunda coluna aqui, ó. A vezes 0 mais 0 vezes D, 0. Depois, na segunda linha, ó, linha vezes coluna, 0 vezes C mais B vezes 0, 0. E 0 vezes 0 mais B vezes D, BD. Como aqui foi 0 e aqui foi 0, essa matriz está em B, tá? Então, provamos que esse conjunto é subanel do conjunto das matrizes 2 por 2 com entradas reais.
Tá entendido? B. Verifique se a unidade do subanel B é igual à unidade do anel A. A unidade do anel é aquele elemento. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir. Quando a gente fala unidades invertíveis, querem dizer a mesma coisa, mas quando a gente fala a unidade do anel, é o elemento neutro multiplicativo do anel. Quer dizer, é o elemento do anel tal que quando eu multiplico qualquer elemento do anel por ele, dá esse próprio elemento, tá? No conjunto das matrizes 2 por 2 com entradas reais, a unidade é a matriz identidade, essa aqui. Se eu multiplicar qualquer matriz, vamos fazer aqui para vocês lembrarem. Vou multiplicar isso por uma matriz qualquer, A, B, C, D. Uma matriz qualquer desse conjunto. Ó, 1 vezes A mais 0 vezes C, A. Depois, 1 vezes B mais 0 vezes D, B. 0 vezes A mais 1 vezes C, C. E 0 vezes B mais 1 vezes D, D. Então, esse elemento vezes essa matriz A deu a própria matriz A. Tá? Isso é que é ser elemento neutro multiplicativo. Será que a unidade de B é igual? Não é? Só a gente efetuar, pegar um elemento de B e multiplicar por I. Ah, tá. Aqui, gente, vale a comutatividade, tá? A vezes I também é igual a A, tá? Vamos pegar I vezes X, por exemplo. Sendo X essa matriz aqui, ó. Então, isso é 1001 vezes A00B. É claro que isso vai dar a matriz, né? A00B. 1 vezes A mais 0 vezes 0. A. 1 vezes 0 mais 0 vezes B. 0. 0 vezes A mais 1 vezes 0. 0. 0 vezes 0 mais 1 vezes B. B. Nem precisava fazer, né? Porque a gente já viu que I vezes qualquer matriz dá a própria matriz. Então, as unidades são as mesmas, tá? As unidades de A e B são iguais. Ok? No item C, pedi para vocês mostrarem que o anel A das matrizes 2 por 2 é comutativo e possui divisores de zero. Ó, e eu fiz B aqui, tá? Vocês vão me desculpar, mas eu fiz B. E não há. Eu peguei x e y elementos de B, eu tinha que pegar x e y elementos de A. Mas A não é comutativo, né? Nesse caso aqui. Gente, aqui tem um erro, tá? Nessa questão. Aqui era para ser B. Mostrar que o anel B é comutativo, porque o anel A, ele não é comutativo. Esse anel aqui, ele não é comutativo. A gente tem exemplos de matrizes cujo produto não é comutativo. Tá? A imagem ficou ruim aqui para mim. No meu trabalho, eu provei que A é não comutativo. Tá ótimo. E que possui divisor de zero. Não tem problema não, tá? Eu vou considerar. Tá ok, gente? Ou vocês provem que A é não comutativo,
comutativo ou que B é comutativo. Eu vou ver com o Bruno como que a gente vai fazer para corrigir essa questão, tá? A gente vai considerar. Ok? Mas vamos verificar aqui que B é comutativo e que B possui divisor de zero, tá? Vai ter algo parecido na prova, sim. Mas eu acabei de ver que na prova não tá errado, não, tá? Bom, vamos verificar que B é comutativo. Então, tomamos x e y, duas matrizes quaisquer de B, fizemos x vezes y, deu essa matriz. E fizemos y vezes x, que deu essa matriz aqui. Mas AC é igual a CA e BD é igual a DB. Então, x vezes y é igual a y vezes x, tá? E, portanto, B é comutativo. Agora, para verificar que possui divisor de zero, eu preciso encontrar duas matrizes não identicamente nulas. O que quer dizer isso? Que não tenha todas as entradas nulas, de forma que o produto delas dê a matriz nula. Eu tomei aqui a matriz 0001 e 1000. Efetuando o produto, ó, dá essa linha por essa coluna dá 0, depois essa linha por essa coluna dá 0, 0 vezes 1 mais 1 vezes 0 dá 0, e 0 vezes 0 mais 1 vezes 0 também dá 0. Então, observe que x vezes y é igual a y vezes x, que é igual a matriz nula, porém, x não é identicamente nula e y também não é identicamente nula. Então, x e y são divisores de zero, tá? Então, provamos que B possui divisor de zero. A também possui divisor de zero. O anel A também possui divisor de zero, né? Se B é um subconjunto de A, tá? Para divisores de zero, eu posso considerar um elemento A sendo zero e B não. Os dois têm que ser diferentes de zero. B a entrada da matriz? Aqui, ó, 1, 0, 0, 0, mas foi isso que eu fiz aqui, nessa matriz Y. Oswaldo, se a minha dúvida, se eu entendi o que você colocou aí, sim. Você quer explicar? Sua dúvida está entendida. Podemos passar para o quinto exercício? Então, na prova vai ter muito parecido com esse, tá? Envolvendo matrizes também. Vou pedir para mostrar que é subanel, vou pedir para verificar se as unidades do anel e do subanel são iguais, tá? Exercício 5. I é um ideal de um anel comutativo A. J é um subconjunto do anel A da seguinte forma: ele é constituído de todos os elementos do anel, tais que x vezes y é igual a 0 para todo y pertencente ao ideal I. Eu quero verificar que esse conjunto J é um ideal, tá? Vou postar, gente, a correção aqui tá digitada já, é esse arquivo que eu vou postar para vocês, tá bom? Bom, como que eu verifico que um subconjunto de um anel é um ideal? Eu preciso verificar
duas coisas, não é? Eu preciso verificar, aliás, três coisas. Eu preciso verificar que esse subconjunto é não vazio, mostrando, por exemplo, que o elemento neutro aditivo está lá. Preciso verificar que a diferença de dois elementos do ideal está no ideal. E preciso verificar que o produto de um elemento do anel pelo ideal está no ideal, tá? Vou indicar para vocês onde que está essa definição. Ideal. Vamos achar aqui. Não sei se está no fascículo. Esse fascículo. Subanel. Cadê a definição de ideal, gente? Proposição 2, demonstração. Ideal. Tá lá na página 48, tá? Definição 2 da página 48. Isso aí deve ser da apostila, proposição 11, né? Um subconjunto não vazio, aí chamado ideal, satisfaz as propriedades. A soma de dois elementos do ideal está no ideal e o produto de um elemento do anel por um elemento do ideal está no ideal, tá? Confiram lá, definição 2 da página 48 ou proposição 11, tá? Então, vamos lá. Para eu provar, então, que esse J é um ideal, primeiro eu vou verificar que 0 está em J. Por que que o 0 está lá em J? Como I é ideal, o 0 está em I. Ok? Então, eu posso escrever o 0 como 0 vezes Y, que é igual a Y vezes 0, né? Então, o 0 está em J, porque os elementos de J são os elementos do anel, tal que o produto por qualquer elemento do ideal I dá 0, tá? Ok? Tá entendido, pessoal? Por que que 0 tá em J? Vocês estão me ouvindo? Segunda coisa, vamos pegar dois elementos em J, A e B, e vamos verificar se a diferença A menos B pertence a J. Mas como que eu verifico se um elemento está em J? Eu tenho que multiplicar ele por um elemento Y do ideal I e verificar se dá 0. Tá? Essa é a definição. Então, eu peguei Y em I e efetuei A menos B vezes Y. Isso dá AY menos BY. Só que A é elemento de J. Então, A vezes qualquer elemento de I dá 0. A vezes Y é 0. B também é um elemento de J. Então, B vezes qualquer elemento de I dá 0. Então, AY menos BY é 0 menos 0, que é 0. Então, se A menos B vezes um elemento de I dá 0, é porque A menos B está em J. Ok? A terceira coisa que eu tenho que verificar, eu tenho que pegar um elemento do anel, peguei C do anel e peguei A em J. Eu quero verificar que o produto C vezes A pertence a J. Só que para eu verificar
que C vezes A pertence a J, eu tenho que verificar se C vezes A vezes um elemento Y do ideal I é igual a zero. Essa é a condição para que C vezes A pertença a J. Tá? Então, vamos lá. C vezes A vezes Y é igual a C vezes A vezes Y, fazendo o produto de A por Y primeiro. A é um elemento de J e Y é um elemento de I. Então, A vezes I é zero. A vezes Y é zero. Então, C vezes A vezes Y é C vezes zero, que é zero. Então, verificamos que vale essa igualdade, tá? Aí, aqui eu fiz o lado contrário, porque é comutativo, tá? Só para verificar que A vezes C vezes Y também é igual a zero, tá? Que nem precisava fazer, tá? Então, C vezes A pertence a J e A vezes C pertence a J, portanto, J é ideal de A. Se tivesse só verificado que C vezes A pertence a J, já estava verificado, tá? Não precisava fazer o A vezes C, não. Ok? Podemos passar para a sexta? Ó, sexta questão. Eu também vou cobrar uma dessa na prova, tá? De anel quociente. Vai ter uma parecida com essa do ideal, só que um pouco menos complicada. E anel quociente. A é o anel Z8. E B é um ideal de Z8. É o 2 vezes Z8, tá? Observem que aqui eu nem pedi para provar, mas eu podia ter pedido. Ó. Provem primeiro que 2Z8 é ideal de A e depois determinem o conjunto do anel quociente Z8 quociente 2Z8. Bom, a primeira coisa a fazer é determinar quem é 2Z8, né? Como que eu faço isso? Eu vou pegar o Z8 e vou multiplicar todos os elementos de Z8 por 2. E vou ver qual o resultado. Z8 está aqui, até de 0 a 7. Então, ó, 2 vezes 0, 0, está aqui. 2 vezes 1, 2, está aqui. 2 vezes 2, 4, está aqui. 2 vezes 3, 6, está aqui. 2 vezes 4, 8. Mais 8 é congruente a 0 módulo 8. Então, volta aqui, né? 2 vezes 5, 10. 10 é congruente a 2 módulo 8. Que já está aqui. 2 vezes 6, 12. 12 é congruente a 4 módulo 8. E 2 vezes 7, 14, que é congruente a 6 módulo 8. Ok? Então, o 2Z8 é constituído apenas pelas classes do 0, 2, 4 e 6. Ok? Bom, o conjunto anel quociente Z8 dividido por 2Z8 é o conjunto A mais 2Z8, tal que A é um elemento de Z8, tá? Vamos verificar que dá exatamente isso aqui. Bom, dois elementos são congruentes módulo 2Z8, módulo ideal I, se a diferença está no ideal.
Então, para eu determinar as classes do anel quociente, eu tenho que determinar os elementos que estão na mesma classe, para eu definir quais são as classes, tá? Bom, então vamos verificar quais são os elementos de Z8 cuja diferença está em 2Z8. Então, primeiro, quais são os elementos cuja diferença dá zero? Todos, né? Com eles próprios, não é isso? O 0 com 0 dá 0, 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0. Então, cada elemento é congruente a ele próprio, módulo 2Z8. Então, o 0, ok. Agora, vamos verificar os elementos cuja diferença dá 2. Observe que 0 é congruente a 2 porque 2 menos 0 é 0. Desculpa, 2 menos 0 é 2. 3 e 1 são congruentes porque 3 menos 1 é 2 e times 2 é 8. 4 menos 2 é 2. 3 menos 5 é 2. 6 menos 4 é 2. Então, esses aqui são todos cuja diferença é 2. O que isso quer dizer? Que o zero, que a classe do 0 é a mesma classe do 2, que a classe do 1 é a mesma classe do 3, que a classe do 2 é do 4, tá? E assim por diante. Bom, agora vamos verificar os números cuja diferença, os de Z8, cuja diferença dá 4. 0 e 4, né? 4 menos 0, 5 menos 1, 6 menos 2, 7 menos 3, tá? Então, quer dizer que o 0 está na classe do 4, que o 1 está na classe do 5, que o 2 está na classe do 6, que o 3 está na classe do 7. E, por fim, falta verificar os elementos de Z8, cuja diferença dá 6. É só 0 e 6, 1 e 7, tá? Então, de todas essas igualdades aqui, a gente só tem duas classes. Ó, vamos começar com o 0. O 2 está lá, por isso. O 4 está lá, por isso. E por isso. O 6 está na mesma classe do 0, do 2 e do 4. Por isso e por isso. E acabou essa classe, né? O que sobrou? A classe do 1. Quem está na classe do 1? O 3. E quem está na classe do 3? O 5. E quem está na classe do 5? O 7. Tá? Então, aqui está só confirmando, ó. Ok? Então, só temos essas duas classes. Lembram que o anel quociente, essa relação aqui de equivalência, que é uma relação de congruência módulo ideal, ela gera uma partição do anel, ou seja, eu consigo escrever o anel como uma união de dois conjuntos disjuntos. Por isso que a interseção é vazia, tá? Ou seja, um elemento de Z8 ou está nessa classe ou está nessa classe, tá? E eu chamo essa classe da classe do 0 e essa classe da classe do 1. Então, por isso que o resultado dá só essas duas classes aqui. A classe do 0, que é essa aqui, e a classe do 1, que é essa aqui. Ok? Me perdi no final. A partir de onde? Até onde eu encontrei essas igualdades aqui, tá entendido? Essas igualdades aqui.
A união, Professora, foi justamente nessas igualdades que, inclusive, no exercício eu me bananei completamente. nesse exercício, ó, eu procurei dois elementos do ideal, desculpa, do anel Z8, fui olhando de 2 a 2, as duplas, né, ou os pares, de forma que a diferença era um elemento do ideal, um elemento de 2Z8. Os elementos de 2Z8 são 0, 2, 4 e 6. Os elementos cuja diferença dão zero, são eles com eles próprios. O 0 com o 0, então quer dizer que o 0 é congruente a 0, eu não preciso escrever isso. O 1 com 1, porque 1 menos 1 é 0. O 2 com 2, porque 2 menos 2 é 0. Então, não preciso fazer do 0, tá? Então, eu começo com o 2. Quais são os pares de números em Z8 cuja diferença dá 2? 2 e 0, porque 2 menos 0 dá 2. Então, isso significa que 2 menos 0 está em 2Z8, ou seja, 2 é congruente a 0 módulo 2Z8, módulo I. Tá? Ok? Depois, quais outros pares? 3 e 1, porque 3 menos 1 é 2. 4 e 2, porque 4 menos 2 é 2. 3 e 5, porque 5 menos 3 é 2. 4 e 6, porque 6 menos 4 é 2. E 5 e 7, porque 7 menos 5 é 2. Tá? Depois, eu fui olhar os números cuja diferença dá 4. Os elementos de Z8, tá? Então, ó, 4 e 0, a diferença dá 4. 5 e 1, a diferença dá 4. 6 e 2, a diferença dá 4. 7 e 3, a diferença dá 4. Tá? E depois eu fui olhar os números cuja diferença dá 6. 6, só 0, 6 e 1 e 7. Pronto. Aí eu vou olhar. Vamos olhar quem tá na classe do 0. Quem tá lá junto com o 0. Bom, o 2 não é congruente a 0? Então, o 2 tem que estar lá. Quem mais? Se o 4 é congruente a 2 e 2 é congruente a 0, 4 é congruente a 0. Então, o 4 também tem que estar. Quem mais? O 6 é congruente a 4 e 4 é congruente a 2 e 2 é congruente a 0, então o 6 também está lá. Então, a classe do 0 é formada por esses 4. Tá? E a classe do 1 vai ser formada pelo 1, 3, 5 e 7. Por quê? 1 é congruente a 3, 3 é congruente a 5, 5 é congruente a 7, 1 é congruente a 7, 3 é congruente a 7, 1 é congruente a 5. Então, por isso que Z8 é escrito como a união dessa classe com essa classe. E elas são disjuntas. Porque ninguém que está desse lado pode estar aqui. A resposta final é essa aqui. Então, só tem duas classes, a do 0 e a do 1. Ok?
7ª questão. Verificar se cada uma das funções abaixo é um homomorfismo de anéis. O que é um homomorfismo? É uma função que é linear para a soma e linear para o produto. Ô Juliana, nesse caso sim, tá? Mas isso não é regra não, tá? Que os pares e os ímpares ficarem lados opostos. Nesse caso, por quê? Porque a gente está dividindo por 2 vezes E8, tá? Por isso. Então, o que é um homomorfismo de anel? É uma função que vai de um anel A num anel B, tal que f de A mais B é f de A mais f de B, com A e B elementos de A, e também que f de A vezes B é igual a f de A vezes f de B. Tá? É isso que é um homomorfismo. Então, nesse primeiro item, o anel domínio é Z cartesiano Z e imagem é só Z. O homomorfismo pega um par ordenado, não necessariamente, na verdade é ordenado, né? De Z cartesiano Z, ou seja, x e y são inteiros, e leva na diferença x menos y, que está em Z, né? Vamos verificar, então, se essa função é ou não um homomorfismo. Então, eu preciso tomar 2 elementos no domínio. O domínio é um conjunto de pares ordenados, então, vou pegar 2 pares. CD e AB, elementos de Z cartesiano Z. E vou fazer F de A mais B, de AB mais CD. A soma é a soma que a gente conhece, tá? Então, a gente soma primeira coordenada com primeira, então é F de A mais C na primeira coordenada e B mais D na segunda. Pela definição, isso é igual à primeira coordenada menos a segunda. Então, é A mais C menos B mais D. Só que a gente pode escrever isso como A menos B mais C menos D. Só que A menos B é exatamente F de AB. E C menos D é F de CD. Portanto, mostramos que F da soma é a soma dos Fs. Então, essa primeira condição foi satisfeita. Agora, vamos verificar a segunda. Agora, a gente precisa fazer o produto de pares ordenados. O produto vai ser o produto das primeiras coordenadas na primeira coordenada e produto das segundas coordenadas na segunda coordenada do resultado, tá? Então, ó, AB vezes CD é AC na primeira e BD na segunda, tá? E o que é F disso? É a primeira coordenada menos a segunda. Então, isso é AC menos BD, ok? Bom, mas quem é F de AB vezes F de CD? F de AB é A menos B, por definição. E F de CD é C menos D. Fazendo esse produto, isso dá AC menos AD menos BC mais BD. Tá aqui. Então, isso é diferente do que a gente encontrou aqui em cima. A gente só tinha encontrado AC menos BD, não é? Aqui a gente encontrou AC menos AD menos BC mais BD. Então, F do produto é diferente
do produto dos Fs. Portanto, essa função não é homomorfismo, tá? Porque não vale essa segunda condição aí. Tá entendido, pessoal? Ariadne, vai com Deus, então. Espero que você faça uma excelente prova, tá? Item B, pessoal. Podemos passar para o B? Tá entendido A? Agora, F é uma função. A é um anel qualquer, tá? E F é uma função do produto cartesiano desse anel por ele mesmo. Então, ele leva um par ordenado no conjunto das matrizes 2x2 com entradas reais. De que forma? Eu pego F de AB é igual à matriz A0B0. Então, como que a gente prova ou como que a gente verifica se essa função é um homomorfismo? Tem que tomar dois elementos do domínio. Então, peguei x no par AB e y, CD, elementos do domínio. E vou verificar quanto que dá F da soma e depois calcular a soma dos Fs, né? Vejo se é igual. X mais Y é A mais C, B mais D. F disso vai ser a matriz A mais C, 0, B mais D, 0. Só que essa matriz pode ser escrita como soma das matrizes A0, B0 mais C0, D0. Essa matriz aqui é F de X, F de AB. E essa matriz aqui é F de Y, é F de CD. Então, F de X mais Y é igual a F de X mais F de Y, e a primeira propriedade está satisfeita, tá? Vamos verificar agora o produto. F de X vezes Y é F de AC, BD, tá? Produto de par ordenado, primeira coordenada vezes primeira, segunda vezes segunda. Por definição, isso é igual a matriz AC 0, BD 0, tá? Mas, quem é F de X vezes F de Y? F de AB é essa matriz e F de CD é essa matriz. Efetuando o produto da linha vezes coluna, AC mais 0D, AC. Linha vezes segunda coluna, dá 0. Depois, segunda linha vezes primeira coluna, dá BC. E segunda linha vezes segunda coluna dá 0. Essa matriz é igual a essa? Não, né? Porque aqui a gente tem BC e aqui BD. Tá? Então, o produto é diferente. F do produto é diferente do produto das Fs. Logo, F também não é homomorfismo nesse caso. Ok? Encerramos, então, a resolução desse trabalho. E espero que vocês tenham entendido. Eu mando para vocês esse arquivo, sem esses rabiscos, né? A prova tem 6 questões. Primeira questão, uma parecida, mas muito mais fácil do que essa primeira aqui do trabalho, tá? É uma implicação só. A segunda tem a ver com essa 2 simultaneamente com a 3, tá? E envolve também o conceito de corpo.
Anel comutativo com unidade sem divisor de zero, tal que todo elemento tem inverso, tá? Lembrem-se qual que é a condição de Zn, qual que é a condição sobre N para que Zn seja corpo. Vai dar tempo, gente. Só fazer com calma que dá tempo, tá? A dica que eu dei. Lembrem-se qual é a condição sobre N para que Zn seja corpo. Tô dando dica. A questão 3, ela é mais parecida com a 4. Tá? Bem parecida mesmo. A 4 parecida com a 5. Eu vou dar um conjunto aqui e pedir para vocês verificarem que é ideal. A 5 parecida com a 6. É sobre anel quociente. E a 6 parecida com a 7, que é sobre homomorfismo. Tá bom? Então, se repassar esse trabalho vai fazer uma excelente prova. Conseguir entender esse trabalho, vai conseguir fazer uma excelente prova. Tá ok, pessoal? Podemos encerrar? Boa noite, então, para todos. Desejo que vocês façam uma ótima prova. Vocês não postaram dúvidas, né? Se tirar nota ruim do trabalho, não vai ser. Eu deixei vocês 2 semanas sem conteúdo e ninguém quase postou dúvida no fórum sobre as questões desse trabalho, tá? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Roger, você pode encerrar aí também a gravação.